Em dezembro de 1900, um farol isolado no meio do Atlântico enviou um sinal que ninguém esperava. Não por algo que aconteceu, mas por algo que não aconteceu. Nas remotas ilhas Flannan, ao norte da Escócia, o farol de Eilean Mor deveria estar sob os cuidados de 3 homens experientes. Faroleiros treinados, acostumados a tempestades violentas, noites intermináveis e meses de isolamento absoluto. Homens que conheciam aquele mar melhor do que ninguém. Mas algo estava errado. Um navio de abastecimento, atrasado por dias devido ao mau tempo, finalmente conseguiu se aproximar da ilha. Do convés, a tripulação percebeu o primeiro detalhe inquietante. O farol estava funcionando normalmente. A luz havia sido mantida acesa durante todas as noites anteriores. Nenhum sinal de falha, nenhum pedido de socorro. Ainda assim, ninguém apareceu para recebê-los. Nenhuma bandeira foi hasteada. Nenhuma resposta veio do farol. Nenhum movimento foi visto na ilha. Apenas o som do vento, das ondas quebrando contra as rochas, e o silêncio. Quando um dos tripulantes finalmente subiu os degraus do farol, a sensação descrita mais tarde foi imediata. Algo estava profundamente errado. A porta estava destrancada. O interior, em perfeita ordem. Uma refeição inacabada sobre a mesa. Cadeiras fora do lugar, como se alguém tivesse se levantado às pressas. Mas não havia ninguém. As camas estavam arrumadas, os relógios parados. As capas impermeáveis de 2 dos homens haviam desaparecido. A de um deles não. O que não fazia sentido. Nenhum faroleiro experiente sairia durante uma tempestade sem o equipamento completo. E ainda assim, os 3 haviam sumido. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum sinal de luta. Nenhuma mensagem deixada. Apenas um farol que continuou cumprindo sua função. Mesmo depois que seus guardiões desapareceram. O relatório oficial falava em um acidente no mar. Uma tentativa de conter danos durante a tempestade. Uma queda fatal. Mas havia um problema. Os detalhes não se encaixavam, porque o farol não parecia abandonado. Parecia interrompido. Como se algo tivesse acontecido rápido demais para ser explicado. E silencioso demais para ser ouvido. E aquela era apenas a primeira pergunta. Se os 3 homens desapareceram juntos, por que o farol nunca deixou de funcionar? Quando as autoridades chegaram às Ilhas Flannan, a investigação começou seguindo o protocolo. Tudo precisava ser explicado de forma racional. O isolamento do local, o clima severo e o histórico de acidentes no mar pareciam apontar para uma conclusão simples: um desastre durante a tempestade. Mas à medida que os detalhes eram analisados, essa explicação começou a se desfazer. Os registros do farol mostravam que a rotina vinha sendo cumprida normalmente nos dias anteriores ao desaparecimento. A luz havia sido mantida acesa sem interrupções. Os equipamentos estavam funcionando. Não havia relatos de problemas graves. Nenhum pedido de ajuda foi enviado. Nenhum sinal de emergência foi registrado. O diário oficial continha anotações estranhas. Não alarmantes à primeira vista, mas inquietantes quando observadas em conjunto. Um dos registros mencionava uma tempestade mais violenta do que qualquer outra. Outro falava de um faroleiro chorando. Dias depois, uma anotação simples dizia: tempestade terminou, mar calmo. E então, nada mais. Nenhuma entrada explicava por que os homens teriam saído do farol juntos. Nenhuma justificava o fato de apenas 2 terem levado suas capas impermeáveis. Nenhuma mencionava qualquer dano estrutural sério que exigisse ação imediata. As rochas ao redor da ilha, porém, contavam outra história. Marcas profundas indicavam que ondas gigantes haviam atingido áreas muito acima do nível normal do mar. Caixas de suprimentos foram encontradas destruídas. Trilhos de ferro estavam retorcidos. Algo com força extrema havia atingido a ilha. Ainda assim, isso não explicava tudo. Mesmo em condições extremas, faroleiros experientes sabiam que jamais deveriam abandonar o farol sem necessidade absoluta, e nunca todos ao mesmo tempo. A regra básica era simples. Sempre haveria alguém dentro, mantendo a luz acesa. Mas naquele dia, a regra foi quebrada. Sem sinais claros de luta, sem corpos, sem testemunhas. O relatório oficial concluiu que os 3 homens
provavelmente foram arrastados pelo mar enquanto tentavam proteger equipamentos externos durante a tempestade. Um acidente trágico amplificado pela força da natureza. Porém, muitos detalhes ficaram de fora. O silêncio prolongado antes da chegada do navio, a refeição interrompida, a ausência de mensagens finais e o fato mais desconcertante de todos: a luz do farol continuou funcionando sozinha por dias, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que o caso deixou de ser apenas um acidente no mar e passou a levantar uma pergunta que nunca foi respondida. Se houve uma emergência grave o suficiente para levar os 3 homens para fora, por que ninguém tentou voltar? E o que fez com que todos desaparecessem, sem deixar um único vestígio humano para trás? Com o passar dos anos, o desaparecimento dos 3 faroleiros das Ilhas Flanagan deixou de ser apenas um caso investigativo e passou a ocupar um espaço incômodo entre a explicação oficial e algo que ninguém conseguiu encerrar por completo. Não porque faltassem conclusões, mas porque nenhuma delas parecia definitiva. A versão aceita de que os homens foram arrastados pelo mar durante uma tempestade resolve parte do problema. Explica as marcas nas rochas, justifica a violência encontrada na ilha, mas falha em explicar o comportamento humano. Faroleiros experientes não quebrariam protocolos básicos sem uma razão extrema. Muito menos deixariam o farol desprotegido, sabendo da importância da luz para a navegação. Outros especialistas apontaram para o fator psicológico. Meses de isolamento absoluto, o som constante do mar, a pressão da responsabilidade e o medo contínuo poderiam ter afetado o julgamento dos homens. Um erro inicial, uma decisão precipitada, um momento de pânico coletivo. Mas mesmo essa hipótese esbarra em algo difícil de ignorar. Não houve sinais de conflito, desorganização ou colapso mental dentro do farol. Há ainda quem acredite que o desaparecimento não foi simultâneo, que um dos homens tenha saído primeiro, que outro o tenha seguido, e que o terceiro, ao perceber o perigo, tenha tomado a pior decisão possível ao tentar ajudar. Um efeito dominó silencioso, selado pelo mar. Mas o que mais assombra nesse caso não é a ausência de respostas. É a presença de um cenário congelado no tempo. A mesa posta, os relógios parados, o farol funcionando. Como se o lugar tivesse sido abandonado no meio de um gesto cotidiano, interrompido sem aviso. Até hoje, marinheiros relatam uma sensação estranha ao passar pelas Ilhas Flanagan. Não medo explícito, mas desconforto, uma impressão de vigilância constante. Como se aquele farol, mesmo vazio, ainda estivesse cumprindo outra função além de iluminar o mar. Talvez o mistério nunca tenha sido o que aconteceu naquela noite. Talvez o verdadeiro enigma seja o que fez 3 homens experientes tomarem a mesma decisão, ao mesmo tempo. Porque em lugares onde o isolamento é absoluto, nem sempre é o mar que leva as pessoas. Às vezes, é o silêncio. E quando um farol continua aceso depois que todos se foram, ele não está apenas iluminando o caminho dos navios. Ele está lembrando que algumas histórias nunca se apagam,